Bom dia, meu povo. Espero que você compartilhe meu vídeo, publique, comente, principalmente se inscreva no canal. Gente, ontem eu falei sobre essa questão que cada dia mais está repercutindo. Zezé de Camargo. Ontem eu falei Zezé de Camargo e Luciano, mas é só o Zezé de Camargo. E eu falei ali que ele ia ter consequência isso para ele, para a carreira dele, para a história dele. E hoje a gente está vendo muitos shows dele sendo cancelados pelos municípios que contrataram ele. Só em Pernambuco ele tem 3 shows que ia resultar para ele em 500 milhões. E segundo aí, o povo dessas cidades estão dizendo que vão ser cancelados também. Por quê? Porque são cidades nordestinas que deram quase 80% de voto para o presidente Lula. Agora, gente, é assustador o que vem acontecendo com essas pessoas que seguem o Bolsonaro. E eu tenho razão, cara, quando eu digo que o bolsonarismo é uma doença. Porque vejam bem, gente, nunca na história do Brasil, após uma eleição, fica essa polarização. Nunca aconteceu. A gente não vê ninguém chamar Fernando Henrique de mito. O próprio Aécio Neves, que não foi presidente, mas foi um grande candidato que foi muito conhecido no Brasil e é. O Collor não se tornou mito. O Itamar Franco, José Sarney, Dilma, o próprio Lula. E é interessante que esses ex-presidentes e o presidente atual fizeram muito pelo Brasil. Inclusive Fernando Henrique Cardoso, que criou o real, a moeda real, foi o governo Fernando Henrique Cardoso que fez. O Itamar Franco. E não ficou isso, negócio de mito. E já o Bolsonaro, que não fez, me desculpem, porra nenhuma por esse país, é o mito dos caras. Então isso não é normal, gente. Olha, aqui em Manaus tem um candidato que ele é bolsonarista. Passou 4 anos junto com o Bolsonaro tentando acabar com a Zona Franca de Manaus. Ele, como deputado federal, votou contra o governo tirar imposto da cesta básica, votou contra a mulher, na mesma função, ganhar o mesmo que o homem. Tem o investimento dele no Ceará e não no Amazonas, mas é o mais cotado para ganhar para o Senado. E quando o nome dele aparece na pesquisa para governo, ele encosta no Omar Aziz. Pô, então isso não é normal, gente, um negócio desse. Eu nunca esqueço quando eu fazia Uber, logo que começou 2018 as eleições, que eu transportei um psiquiátrico lá no Secol e me disse, isto é uma doença que vai se instalar no Brasil, trazida pelo Bolsonaro. Em 2018 isso. Ele disse para mim, você vai se lembrar de mim o que eu estou lhe dizendo. E ele tinha razão, gente. Não tem por que Manaus, o estado do Amazonas, ou qualquer outro estado, cidade do Brasil, enaltecer o Bolsonaro. Não tem uma obra do Bolsonaro em nenhum município do Brasil. O cara tentou destruir toda esta nação, gente. Mas é idolatrado. Então isso não é normal, cara. Não é normal. O bolsonarismo é uma doença. O que é que o Zezé de Camargo ganhou com isso? Eu falei, vai se prejudicar pelas besteiras que ele falou. Me parece até que ele está drogado. Como é que pode um cara em sã consciência se acordar 2, 3 horas da madrugada para criticar uma emissora que vai inaugurar uma outra emissora e convidar autoridades brasileiras? O que é que tem de mal nisso, gente? Olha a falta de mentalidade, de lucidez
na cabeça desse rapaz. E agora está aí o prejuízo que ele está tendo. Gente, eu tenho certeza que foi o fim da carreira de artista do Zezé de Camargo. Essa declaração dele, ridícula. E o Flávio Bolsonaro, esse que quer ser candidato a presidente, faz um vídeo parabenizando o Zezé de Camargo, gente. Ainda fala que ele está certo porque o Brasil está sem democracia. Ora, seu canalha! Você não tem direito de falar em democracia, Flávio Bolsonaro. O teu pai é a favor de ditadura militar. Já enalteceu em discurso na Câmara Federal Carlos Brilhante Ustra, que eu acho que tu não sabe nem quem é. Mas foi o maior torturador de todos os golpes militares que já teve no mundo. Foi Carlos Brilhante Ustra, que colocava até inseto na vagina das esposas dos presos políticos e de suas filhas de idade de menor. E você vem falar, vocês insistem em falar em democracia, sendo que vocês apoiam o Bolsonaro, que é contra a democracia. Mas vocês fazem isso porque o gado que está aqui embaixo não sabe mais nada. Não sabe o que fala, não sabe o que posta e concorda com todas as perversidades e mentiras que vocês colocam nas redes sociais. Eu falei e falo, é o fim da carreira do Zezé de Camargo. É o fim da carreira dele, para deixar de ser otário. Otário. Eu acho engraçado que esses caras não sigam o exemplo do que acontece com quem defende esse monstro. Tá aí o Sérgio Reis, diz que tá acamado em cima de uma cama, depressão, diaba 4. O outro tá louco, aquele que era deputado, Roberto Jefferson, tá louco em hospício. Nunca recebeu a visita de um membro da família do Bolsonaro e de nenhum pastor. Então, Zezé de Camargo, você deveria... E ontem, dia 15, a dona do SBT colocou uma nota, praticamente uma nota de repúdio à decisão dele. Que eu, sinceramente, que eu também vivo no mundo musical, gosto muito, escrevo música, faço poemas, eu nunca vi nem falar que esse Zezé de Camargo tinha programa especial no final de ano no SBT. Primeiro que ele não canta mais, ele não consegue cantar mais. Espero que Deus recupere a voz dele, até que ele tem uma voz muito bonita. Mas o que ele fez foi muito feio. Deveria pedir desculpa do Brasil, inclusive do presidente Lula. O governo do Lula fez também a fortuna do Zezé de Camargo e Luciano. Foram milhões e milhões que o PT pagou para o Zezé de Camargo acompanhar os comícios do Lula quando tinha comício, quando os cantores podiam ir fazer os shows. Só na primeira eleição do Lula, na segunda, se eu não me engano, foram 17 cidades, foram 17 shows que ele fez. Ganhou mais de 10, 15 milhões de reais pelo trabalho dele, votou no Lula, defendeu o Lula. Eu não sei o que foi que o Lula fez para esse rapaz, por esse ódio. Mas é assim, os bolsonaristas, se você não é Bolsonaro, você é Lula. Se você não é Bolsonaro, você é Lula. E não é, não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Você não é Bolsonaro, não é Lula. Mas para eles, se você não for Bolsonaro, você é Lula. Gente, outra situação é a questão da Polícia Federal. Polícia Federal, hoje, de novo, em todo o Brasil, praticamente colocando gente presa. E pasmem, gente. Pasmem, como sempre, só gente desse União Brasil e do PL. Eu não sei por que o Tribunal Superior Eleitoral ainda não cassou esse partido PL. Os caras apoiaram o golpe do Bolsonaro que tentou dar no Brasil, né? Faziam reunião na sede do PL, a Polícia Federal encontrou documentos na sede do PL
e nada acontece com esse partido, gente. Hoje até um desembargador federal foi preso. E aí, gente, é por isso a raiva deles contra o Supremo Tribunal Federal, contra a Receita Federal e principalmente contra a Polícia Federal. É por isso. Eu quero aqui finalizar pedindo aos nordestinos. Gente, tirem do mundo político os liras, os motas, aquele presidente do PP, como Cid Moreira, acho que é o nome dele, Cid Nogueira. Tirem esse pessoal, colocam jovens, colocam pessoas mais novas. Não dizendo que os velhos não prestam sim, mas esses aí não. Tá na hora de vocês, a decisão tá aqui, ó, no dedo de vocês, em outubro, agora, em 2026. Tirem esses caras da política, são eles que comandam o que está acontecendo nesse país. Quero parabenizar a Polícia Federal, gente. Para mim, a melhor polícia que tem no mundo é a nossa polícia, a Polícia Federal. E os caras aí querendo acabar, tirando o poder da Polícia Federal. Olhem só, Esperidião Amin é um senador por Santa Catarina, ele é do PP. E o Otto Alencar também, que é do PSD, certo? Um bolsonarista e um lulista. Os dois se debruçaram em cima dessa PEC da anistia e encontraram lá um monte de coisas gravíssimas. A PEC, ela não absolve só o Bolsonaro, não, gente. Ela absolve também, gente, estrupador de mulher e políticos envolvidos em corrupções. Eles descobriram lá, tá no meio lá da PEC, e não vai passar, eles já disseram que não vai passar. Pode até passar, mas eles vão tirar um monte de coisa que tem lá que beneficia o crime organizado. Esse pessoal, gente, apoiam o crime organizado. Nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo. Ontem uma vereadora no Rio de Janeiro foi presa. Era comandante lá, ela era chefa de uma nova facção que está surgindo no Rio de Janeiro. E para finalizar, eu não sei se é verdade, gente, mas está circulando aí, que o Trump acaba de convidar o Alexandre de Moraes e o presidente Lula para um jantar na Casa Branca. Aí vamos ver o que é que o Flávio vai dizer. Que é uma arapuca para pegar o Lula e o Alexandre de Moraes, que toda vez que o Trump dá uma cacetada neles, uma lapada a favor do Lula e a favor do Brasil, o Flávio vai para a televisão, para as redes sociais dele dizer que isso tudo é uma estratégia do Trump para pegar o Lula, para não sei o que tem, tal e tal e tal. Mas ele faz isso porque o gado acredita nas baboseiras, nas mentiras que ele e eles, bolsonaristas da cúpula da seita, fazem com esses nossos irmãos pobres coitados que estão passando por essa fraqueza mental e não conseguem sair disso. Voltando a essa questão do Zezé de Camargo, quem está se dando bem com isso são os humoristas, né? São os humoristas. Tem um monte de memes aí nas redes sociais engraçados, a voz dele de pato rouco, que vocês sabem que o Zezé de Camargo não canta mais, né? Ele só faz abrir a boca dele ali e o sistema parafernália de tecnologia que divulga a voz ali para quem está ouvindo ele cantar. Que eu acho até que é uma falta de respeito dele com as pessoas que vão para lá para o show dele. Eu já fui no show do Zé de Camargo e Luciano aqui em Manaus, mas depois da declaração dele a favor de um político que é contra a educação, que é contra a cultura, que é contra a Amazônia, que é contra o índio, que é contra mendigo, que é contra gays, que é contra lésbica, que é contra a ciência, contra a educação, eu quebrei todos os CDs do Zezé de Camargo e Luciano. Chitãozinho Chororó, Bruno e Marrone, toda essa cangalhada aí que vivem da cultura, que dependem da cultura e vêm declarar apoio para um cara
que é contra essa sobrevivência deles, que é o Bolsonaro, que é contra a educação, que é contra a cultura. É isso, gente.